vocês, bem-vindos ao nosso primeiro Hora Maxi. O Hora Maxi vem trazendo aí temas diversos para você aí otimizar, o setor automotivo, você que é da indústria, você que é da oficina mecânica. Então estamos aqui, para abranger vários temas importantes para você, E esse nosso primeiro Hora Maxi a gente vai trazer um tema muito importante, que é atração e seleção de candidatos, Você aí, dono de oficina, quer contratar, um profissional aí de qualidade. A gente vai trazer várias dicas incríveis para vocês, E trouxe aqui profissionais incríveis para vocês tirarem essas dúvidas, combinado? Eu tô aqui com a Camila e com a Denise. Meninas, sejam muito bem-vindas. Denise, Camila, fiquem à vontade, quem quiser se apresentar aí primeiro, tá bom? Olá, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou formada em psicologia pela PUC aqui de Campinas, tenho pós-graduação na USP Exalc. Trabalho na área de RH há mais de 15 anos, especificamente aqui na Companhia De Pascoal estou completando 9 anos esse ano. E a ideia é a gente trazer um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência para contribuir com o dia a dia de vocês e que vocês contratem a pessoa certa no lugar certo. Olá, pessoal, oi Bianca, Camila, obrigada pelo convite, para participar do Hora Max. Então, eu sou a Denise, eu também trabalho aqui na Companhia De Pascoal, Eu entrei em junho de 2021, sou psicóloga também, formada pela Universidade de São Francisco, possuo pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, atuo na área de recursos humanos desde 2014, já passei por empresas do segmento de transporte, indústria farmacêutica, segurança privada e atualmente estou aqui na Companhia De Pascoal. Atuo junto com a Camila na área de atração de pessoas, e também cuido do programa Jovem Aprendiz. Espero que esse encontro seja bastante proveitoso para vocês. Bom, pessoal, então, para começar, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês, Vou fazer algumas perguntinhas para elas, para melhorar aí no seu dia a dia, para você fazer, uma contratação certinha, E aí, na questão de divulgar a vaga, Como deixar essa vaga mais atrativa, Camila? Bom, quando a gente fala da divulgação de vagas, primeiro é importante você ter consciência do que de fato você precisa contratar, Qual é a função, qual é a sua necessidade naquele momento. Tendo essa noção do que você vai precisar, você precisa trazer na identidade visual cores, marcas, que conectam com o seu negócio. Então, é importante trazer ali as cores do seu negócio, porque isso também ajuda no momento da atração. Além das cores, identidade visual, é importante também trazer informações relacionadas à vaga. Quem está buscando a oportunidade precisa ter clareza, do que a vaga oferece. Então, é importante listar de forma resumida as principais atividades que serão executadas no dia a dia, que vão ser exigidas, desse profissional. Os principais benefícios, para que também tenha ali uma atratividade, a pessoa não busca só salário, busca benefícios também. A jornada de trabalho, local de trabalho, então todas essas informações é preciso que esteja ali na divulgação, Tem empresas que preferem a divulgação do salário já nesse primeiro momento, outras preferem, de repente você tem uma abertura maior para trabalhar a questão do salário, então você pode trazer isso no momento de uma entrevista e em outras etapas do processo. Então fica a critério, mas o importante é ter uma comunicação clara, objetiva e que traga as principais informações relacionadas a essa oportunidade, para que a pessoa que estiver buscando aí uma oportunidade já tenha clareza do que ela vai encontrar se candidatando naquela posição. E Camila, tem algumas plataformas que a gente pode divulgar essas vagas? Sim, hoje a gente conta aí com o apoio de várias plataformas, tanto online, também outras formas de se conectar com esse potencial profissional. Então hoje a gente tem plataformas como InfoJobs, Indeed, Cato, LinkedIn também, Caso você tenha ali uma página da sua empresa, é importante divulgar as oportunidades ali.
Mas a gente também tem outros canais que a gente sempre recomenda, né? Então, grupos de WhatsApp. Então, às vezes você faz parte de um grupo específico para esse público do ramo automotivo. Então, por que não divulgar, né, a oportunidade ali? Tem alguns canais também regionalizados. Então, normalmente as prefeituras, esses órgãos públicos, eles oferecem uma solução de apoio ao trabalhador, em que você consegue também fazer a divulgação de vagas para que as pessoas também, né, demonstrem interesse. Então, a nossa orientação é sempre buscar dentro da região, né, ali de atuação, oportunidades, né? Então, às vezes tem instituições de ensino técnicas profissionalizantes, instituições de ensino superior. Então, também existe a possibilidade de uma divulgação nos murais. Às vezes a pessoa não tem interesse, mas consegue compartilhar com outras pessoas, então isso acaba também contribuindo, né, com uma possível ampliação aí na atratividade, né? E também tem algumas soluções que acabam acontecendo em algumas regiões específicas. Por exemplo, influenciadores que fazem divulgações de vaga. Então, a gente sempre orienta que busque, né, ali no raio aproximado, que consiga fazer essa divulgação e aumentar aí a atratividade. Mas a gente tem vários canais disponíveis para essa divulgação. Sim. Aproveitando, né, no site do Maxi Training também tem um portal de empregos, então você pode candidatar, né, ali, colocar o seu currículo, colocar a sua vaga, né, que é uma das plataformas aí que a gente está buscando, né, ajudar, né, o setor automotivo, né. E aí, Camila, a gente pode ver na estratégias específicas, né, como que a gente pode atrair esse candidato para a vaga. A atratividade, ela vai depender muito de como você vai se comunicar com esse profissional. Então, se a divulgação estiver clara, objetiva, se as informações estiverem ali transparentes, né, aumenta as chances de você ter profissionais realmente interessados, né? O que acontece muito são divulgações mais rasas, superficiais. Isso acaba impactando na qualidade do processo seletivo, porque o candidato, ele não tem a quantidade de informações necessárias, ele acaba se conectando porque ele precisa trabalhar, ele quer trabalhar, então ele acaba se candidatando a uma vaga e quando você vai ver, ele não tem, né, o perfil ou a experiência técnica necessária. Então, o que a gente sempre orienta, trabalhe bem a divulgação, né, faça esse trabalho de hunting, que a gente chama, de uma forma bastante assertiva, que isso consequentemente vai impactar, né, em trazer profissionais mais aderentes à posição que você tem ali. Então, é um conjunto, né, de informações que vão contribuir aí para essa qualidade. Camila, falando de experiências, né, que você comentou, como que a gente pode contratar esse candidato, né, com experiência, sem experiência, se a gente pode contratar aí um jovem aprendiz para estar aí dentro da oficina, como que a gente pode ver esse processo? A escolha por contratar alguém com experiência ou sem experiência, né, num contexto mais inicial, vai depender do recorte que você tem na sua estrutura. Então, se você hoje tem profissionais que já são mais qualificados, né? Então, dentro do seu time tem pessoas que podem contribuir com o desenvolvimento de outras, que podem ser responsáveis, né, por esse apadrinhamento e desenvolvimento, a gente orienta que traga alguém, né, sem experiência para ser formado dentro do seu negócio, né, com a sua cultura, com as suas experiências ali, como você tem a dinâmica de trabalho, então acaba tendo essa facilidade. Agora, se você tem uma estrutura muito inexperiente ainda, profissionais que estão em desenvolvimento, né, não estão nesse nível de treinar e apoiar outros, aí a sugestão sempre né, trazer pessoas mais qualificadas, porque isso vai contribuir diretamente com a qualidade do serviço que você acaba prestando para o seu cliente final, né? Então, a nossa orientação é sempre olhar o cenário que você tem e, tendo feito essa avaliação,
ponderar, né, o que é mais fácil, onde você quer gastar as suas energias naquele momento, né? Vale ressaltar que um profissional que tenha mais experiência, que seja mais qualificado, naturalmente a expectativa salarial dele vai ser um pouquinho maior, né? E quando a gente fala de profissionais iniciantes, né, provavelmente você consiga trazer com salários mais iniciais também. Então, cabe muito essa análise no contexto atual, né? Existe também a possibilidade de contratação de jovem aprendiz, como você mencionou, né? A contratação de jovem aprendiz acontece com algumas características diferentes, então normalmente são pessoas com ali a idade, né, uma idade menor, então estão ali também no momento de aprendizagem, normalmente não têm experiências profissionais, porque a intenção do programa de jovem aprendiz é justamente, né, dar a oportunidade para esse profissional de ingressar no universo do trabalho. Então é importante a gente se atentar, né, às especificações da legislação, porque é um programa que tem, né, esse respaldo legal e que a gente, enquanto companhia e empresas, precisa sempre se atentar. Tem que ter a parceria com uma instituição de ensino também, né? Normalmente é uma escola técnica, profissionalizante também, né, que consegue oferecer cursos. Então a intenção do jovem é prepará-lo para esse universo do trabalho. Então acaba também, né, necessitando desse acompanhamento, desse desenvolvimento aí mais inicial. Aqui na companhia a gente gosta muito desse tipo de contratação, porque a gente acredita, né, que, primeiro, abrir portas para os jovens é sempre muito rico e que a gente consegue construir profissionais, né, que no futuro possam trazer aí retornos para nós, né? Temos jovens que iniciaram conosco e que hoje assumiram outros desafios na companhia. Então, tudo de novo, né, vai depender do tempo de desenvolvimento que você vai desprender para que esse profissional, né, comece a entregar e realmente seja ali uma peça-chave na sua estrutura. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os currículos, né? Denise, quais são os pontos cruciais ali que a gente precisa destacar, olhar certinho o currículo desse candidato? Perfeito. Então, após a gente ter feito essa divulgação, a gente passa a receber os currículos para fazer aquela análise, né, ou a famosa triagem em relação aos perfis. Então, nesse momento, é muito importante que a pessoa que estiver fazendo essa análise, ela se recorde de quais são os requisitos para essa oportunidade. Então, se a gente for, né, como a Camila mencionou, trazer um profissional sem experiência, né, onde a gente vai desenvolver, vai ensiná-lo em relação à atividade ali do dia a dia, a gente tem que ter consciência que os currículos que a gente passa a receber são de profissionais que não trabalharam na área, ou profissionais com uma passagem muito inicial na área que a gente está buscando, ou nenhuma experiência, pode ser talvez o primeiro emprego. Aí a partir desse momento, se a gente for trazer profissional sem experiência, a gente entender, olha, será que é importante eu levar em consideração aonde esse profissional reside? É importante saber qual que é a escolaridade desse profissional para a vaga que eu tenho a oferecer? Isso pode ser fatores que você possa olhar durante ali a triagem. Já em oportunidades que requerem experiência, né, porque talvez você precisa na sua equipe de um profissional mais maduro, né, que já tenha vivenciado uma trajetória profissional um pouco mais extensa, então a gente passa a analisar um pouco mais detalhado a experiência que ele já pôde vivenciar durante a trajetória profissional. Então, se as experiências dele se conectam com a oportunidade que você tem, se o que ele já vivenciou, né, se na descrição do que ele fala das atividades, se conecta também com a sua oportunidade ali mencionada, né? Se é necessário que ele tenha alguma formação específica, algum curso, algum treinamento também para aquele desafio que você está buscando esse profissional. Sim, falando nessa questão de cursos e certificações, né, a gente tem como olhar e priorizar algum curso específico nesse currículo? Uhum. Não, sim, mas os cursos e certificações, né, treinamentos específicos, eles devem ser refletidos e analisados assim com cautela no momento dessa triagem. A gente tem que levar em consideração que alguns desses cursos, eles podem solicitar um investimento do candidato, e nem todos eles possuem esse valor, né, para arcar ali de forma particular para essa formação.
Então, quando a gente for levar isso em consideração, deve ser sim especificamente para uma vaga onde a gente não possa abrir mão, né? Então, dependendo para aquela vaga, o profissional vai trabalhar com alguma tecnologia que exige uma formação específica, porque caso ele faça a aplicação de um produto errado, isso possa fazer com que você perca a garantia do produto, faça utilização inadequada, né? Descarte de materiais ali em excesso. Então, a gente tem que tomar cuidado para qual é a finalidade desse curso que a gente está exigindo. Mas, no geral, se for muito importante para a sua oportunidade, né, que essa pessoa tem que ter determinado treinamento, também é interessante você levar em consideração se é possível você desenvolver, se é possível, após esse profissional começar a trabalhar com você, se você pode arcar, né, com este curso e disponibilizar para ele enquanto ele é o seu funcionário, enquanto está trabalhando na sua equipe. Isso também deve ser refletido e analisado. Joia. E aí, quando nós vamos analisar aí o currículo, né, dessa pessoa, tem currículos que tem algumas lacunas, né? O que a gente, como que nós podemos olhar essas lacunas no currículo? Então, claro, as lacunas, elas podem trazer ali diversas possibilidades e muitas delas a gente ainda desconhece quando a gente olha para um currículo. Então, pode ser questões pessoais, questões de saúde, pode ser porque aquele profissional precisou se dedicar a um curso e por isso se afastou um período do mercado de trabalho. Ou pode ser por outras finalidades, né? Talvez ele foi ser pai, mãe e precisou se afastar também do mercado de trabalho. Então, as lacunas, elas devem ser investigadas durante a seleção, então durante a entrevista com o candidato, ou talvez no momento que você for acioná-lo para agendar essa entrevista. E entender também se essa lacuna, ela vai ser relevante para aquele momento que você está buscando um profissional para sua empresa, né, para trabalhar aí na sua equipe. Pode ser que essa lacuna, ela de alguma forma, ela não prejudique o potencial do candidato, que ela não venha atrapalhar a experiência que ele pode ter na sua equipe, né, o conhecimento que ele pode também replicar para toda a sua área de trabalho. Então, as lacunas, elas podem ser investigadas, mas é importante que você não leve essas informações como um critério para eliminar o candidato, porque ele esteve durante 6 meses, 6 meses afastado do mercado de trabalho. Show, até para não entrar como um preconceito, né, com esse profissional, porque pode ser que ele seja qualificado e você não sabe o que aconteceu com ele nesse período, né? Exato, inclusive, Bianca, tem profissionais que quando eles saem de algum segmento, eles optam em não colocar essa experiência no currículo. Então, eu trabalhei um período como mecânico, depois eu fui trabalhar numa padaria, não me identifiquei, quero retornar para a área automotiva. E aí ele deixa de mencionar essa experiência na padaria porque ele entende que não é conectada com essa vaga que ele está buscando no momento. Então, ele pode, em alguns momentos dessa lacuna, ser um período que ele estava em uma outra área de atuação. No geral, as pessoas, os candidatos, eles não têm tanto conhecimento de como elaborar um currículo, de quais são as informações necessárias para colocar. Então, a gente, nesse momento da triagem, não ir com um viés, não ir com algum preconceito, alguma pré-julgação em relação ao currículo, é muito importante, assim, abre leques para a gente ter uma atratividade, uma triagem ainda mais aderente para o que você busca no momento. Show. Você tem alguma sugestão assim de testes práticos para o profissional, né, fazer para esse candidato? Sim, os testes práticos, na verdade, a gente tem que ter muita cautela na escolha deles. Primeiro, esse teste, a gente trazer uma pessoa externa para trabalhar na nossa oficina, para trabalhar na nossa empresa, a gente tem que garantir se essa pessoa tem algum treinamento em relação à segurança, que a gente não está expondo ela a algum risco. Segundo, que talvez essa atividade prática que ele vai fazer, se não tem risco de trazer algum prejuízo também para a sua empresa, né? Talvez a gente coloque ele ali para executar um serviço e um carro, porque ele mencionou que ele sabe, mas na verdade ali no dia a dia ele não sabe. Isso pode de alguma forma também trazer algum prejuízo na aplicação inadequada daquela peça. Então este também é um segundo risco. E o terceiro é o seguinte: se essa pessoa trabalha, né, mesmo num teste prático, ela está disponível fazendo atividades práticas com você, ela tem que ser remunerada por isso. E aí, caso a gente não faça essa remuneração, isso pode, de alguma forma, causar ali, né, um desconforto para o candidato, assim como a gente também causar um vínculo empregatício sem antes ele ter passado numa seleção. Então, a gente tem que avaliar com muita cautela o teste prático e, por isso, a minha sugestão ela vai ser para uma avaliação técnica, ou por um teste escrito, como se fosse uma provinha, ou então, durante a entrevista, ser uma das perguntas que você pode levar em consideração, né?
talvez trazer uma situação, contar um case numa situação que aconteceu com você e perguntar para o candidato, como que você iria reagir? Você já vivenciou talvez uma situação semelhante? Qual é o processo ou passo a passo que você faria para a execução adequada dessa tarefa? Isso pode levar também você a investigar o conhecimento técnico desse profissional e levar em consideração se ele tem ou não aquele conhecimento. E dessa forma você não expõe o profissional a um risco, né, que ele possa, risco de segurança, né, ali dentro do seu ambiente de trabalho, e também não expõe a sua empresa talvez a um passivo trabalhista, né, ou algum desconforto ali durante a seleção com esse candidato. Perfeito. Aproveitando, né, a gente já fez a divulgação da vaga, já analisamos, né, os currículos e como é que nós vamos chamar esse candidato aí para as entrevistas. Ótimo. Quando a gente entra em contato com o candidato, né, os canais que a gente pode optar são aqueles que estão descritos no currículo. Então, o telefone, o WhatsApp, o e-mail. Eu considero que o e-mail, em alguns momentos, para esse primeiro bate-papo, talvez seja o canal mais difícil, que é onde ele pode talvez enxergar que ele pode ser um golpe, talvez não seja uma vaga verdadeira, ou ele pode se esquecer que ele se candidatou na sua vaga, né? Então talvez o telefone e o WhatsApp sejam os canais mais seguros, mas sempre nessa abordagem trazer identificação, qual que é a empresa, qual que é a oportunidade, né? Trazer que você recebeu esse currículo por qual canal, então se foi por um e-mail, se foi por um site X, trazer essa informação também para de alguma forma demonstrar para o candidato o quanto é um processo real, o quanto é um processo seguro. Dali você também não deve deixar de mencionar, né? Qual que é o horário que dessa entrevista vai ser, qual vai ser o dia da semana, quem ele deve procurar quando ele chegar, né? Você vai trazer o endereço, né? Então, chegando ali nessa empresa, quem que eu devo procurar? Qual que é a pessoa que vai estar apta a me receber? Trazer essa informação também para o candidato. E caso, né, antes ali na triagem, você ficou com alguma dúvida e você queira validar antes de chamar o candidato para a entrevista, esse é o momento. Então, quando você acionar o candidato, olha, mas eu fiquei com uma dúvida sobre uma informação no seu currículo. E aí você faz essa pergunta e dali você entende se você vai continuar com ele no processo, você vai chamar, ou então se você já agradece, né? Muito obrigada, acho que você pode sanar minha dúvida, eu vou analisar melhor alguns outros currículos aqui, outros candidatos, né? Tendo interesse, a gente pode voltar a conversar e fazer um agendamento de um bate-papo. Então, talvez já trazendo um feedback também para ele, caso você não queira continuar com ele no processo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que o profissional, né, o que o dono da oficina, o dono da empresa precisa fazer, ok? Então, Camila, tem alguma preparação, né, que o dono precisa estar preparado para fazer essa entrevista? A preparação para a entrevista, ela deve acontecer antes mesmo, né, de receber de fato o candidato. Então, como a Dê comentou anteriormente, é importante fazer uma comunicação detalhada, então trazer todas as informações necessárias para que o candidato possa, né, se direcionar aí a esse momento de entrevista. Mas o profissional que vai entrevistar precisa se preparar antes desse momento, né? Então, separar uma sala ou um local que seja de fato apropriado para isso e não no meio da operação, na frente das outras pessoas, né? Porque você vai conversar aspectos pessoais, você vai fazer perguntas ali que pode deixar o candidato desconfortável em responder na frente de outras pessoas. Então, a gente sempre orienta organizar um espaço específico para receber esse candidato, né? Leia o currículo antes, né? Às vezes você vai fazer várias entrevistas no mesmo dia, então você pode se confundir com as informações. Então, leia as informações relacionadas àquele profissional, até para também te dar já um subsídio do que perguntar, o que investigar, se você identifica algumas lacunas ali, né, temporais, então como eu vou perguntar. Então, é importante ter essa preparação, né? Do local e da leitura do currículo. E no momento da entrevista, estar 100% ali, né? Ouvindo o candidato, fazendo perguntas que de fato façam sentido e que vão contribuir ali com a sua análise sobre o profissional, né? Com bastante respeito e cuidado com as informações. Tudo que for dito na entrevista deve ser conduzido de uma forma bastante confidencial e não comentar isso com outros profissionais, né, dentro
né, da sua equipe. Isso acaba também impactando muito, né? Não só nesse momento de entrevista, mas depois, né? Caso você venha a fazer a contratação desse profissional, né? Não é legal que ele saiba, né, ali que as informações relacionadas à entrevista foram compartilhadas, né? Então tem que ter todo esse cuidado e preparo, né, para esse primeiro bate-papo aí, né, com esse profissional. Sim. E aí, nesse cuidado, tem algumas perguntas essenciais para fazer para essa pessoa? Sim, a gente sempre orienta no momento da entrevista, né, separar em alguns blocos que possam contribuir aí para uma análise geral do candidato, né? Então, primeiro, assuntos pessoais, né? Então, trazer um pouquinho de questionamentos relacionados à estrutura familiar, onde esse profissional mora, com quem ele mora, né? Até para você entender um pouquinho, né, como é a família, como ele se estrutura ali, né, pessoalmente falando. Depois, a gente sempre orienta que tragam informações, né, sobre o ensino, né? Então, quanto essa pessoa investiu no autodesenvolvimento dela, quais foram os cursos que ele buscou, qual é a formação acadêmica. Então, ele tem um ensino médio completo, não tem, cursou uma faculdade, iniciou uma faculdade e parou. Então, é nesse momento também que a gente consegue entender, né, em qual estágio até que estágio ele foi nessa questão, né, acadêmica, e se tem cursos profissionalizantes específicos. Então, se ele fez, por exemplo, um técnico em mecânica ou algum outro técnico que possa contribuir ali com o dia a dia, né, do trabalho. Então, esse tópico a gente fala de formação e basicamente autodesenvolvimento, né? E aí depois a gente tem o tópico de explorar as experiências profissionais, né? Entender quais foram as empresas em que esse profissional já atuou, quais atividades ele já desenvolveu em cada uma delas, as experiências, se ele teve sempre o mesmo cargo ou se houve alguma evolução, né? Então ele entrou, por exemplo, como jovem aprendiz e saiu como um mecânico mais experiente. Então é nessa etapa, né, da entrevista que você vai conseguir investigar de forma mais detalhada, né? Além da análise de currículo já feita previamente, é aqui que você vai identificar, né, como esse profissional traz, né, no relato dele todas essas experiências que ele citou ali, né? Então é também um momento de avaliar a coerência, se o currículo bate com as informações trazidas por ele, até para a gente entender, né, se tem sinergia, se o relato tá coerente ali, né, com o que ele está trazendo. Então, a entrevista é um momento muito importante, né? No momento da construção do currículo, ele pode trazer informações variadas ali, mas é no momento da entrevista que você vai conseguir validar se tudo aquilo, né, faz sentido e é coerente com o que ele está trazendo. Perfeito. E como a gente pode avaliar, né, a capacidade de trabalho, né, dessa pessoa em equipe, a adaptabilidade, né, desse candidato? A Dê comentou na fala dela, né, esses aspectos vivenciais e também de habilidades, né, socioemocionais, que a gente chama, é um tópico também importante no momento da entrevista, a gente entender, né, qual é a experiência dele, como ele lidava com os colegas de trabalho, mas o mais importante e um aspecto que faz você realmente ter essa clareza dessa informação é trazer situações para que ele, né, traga um pouquinho de como ele lidaria com aquilo, né? Tanto experiências já vivenciadas quanto situações ali que você pode criar e dizer para ele, olha, numa situação como essa, de um conflito entre a equipe, como você reagiria? No momento ali de adaptabilidade, olha, você teve uma mudança de liderança ou mudou o escopo de trabalho, como você se portaria? Isso já aconteceu com você? Se sim, conte como foi. Então, são perguntas que podem contribuir para a construção, né, desse histórico e essa avaliação. Obviamente que esses são aspectos que você provavelmente vai ter mais clareza e vai conseguir avaliar no dia a dia, né, no período de experiência, quando ele iniciar com você. Mas na entrevista já é possível
trazer algumas situações ali, ou hipotéticas, ou até mesmo situações já vivenciadas e como esse profissional, né, agiu diante delas. Então isso pode contribuir para que você tenha uma leitura mais fidedigna com o que você precisa avaliar. Agora, pessoal, nós vamos aí para algumas dicas extras, né, para vocês. Então, quantas etapas, né, a pessoa que está entrevistando, está fazendo essa triagem, precisa para ter, né, um melhor candidato? A gente não recomenda uma quantidade fixa de etapas, mas o processo, desde o início ali da divulgação, da triagem, deve ser refletido o que você vai querer investigar com o candidato, o que vai fazer sentido você ter nessas etapas para você conseguir ir afunilando e chegando mais próximo do candidato com o perfil desejado para sua vaga. Então, claro, é importante, né, você fazer a triagem, ter o momento do bate-papo ali da entrevista, a partir dali, né, você já entender, não, eu quero que todo mundo responda a um teste, né, faça ali uma avaliação, ou caso seja optativo, você vai entender depois de conhecer o candidato, então pode ser uma etapa facultativa, ter ou não ter, assim como se você desejar ter outros testes como português, matemática, alguma outra análise que você queira fazer, também pode classificar como uma etapa, mas entender também que após essa etapa de entrevista e dos testes, tem que ficar um pouco mais claro quais são os candidatos que você deseja seguir, porque a partir dali você vai então entender, né, fazer a sua escolha, para aí sim ofertar a vaga para o candidato, para ele decidir também se ele vai querer trabalhar com você, agendar depois, né, caso ele aceite, o exame médico, né, para atestar que ele está apto a executar aquelas tarefas, combinar um dia para a entrega da documentação e no final, né, ali vocês acordarem qual que vai ser a data de início dele, quando que ele vai passar a integrar a sua equipe, né, a ser um funcionário realmente da sua empresa. Então, etapas a gente não fixa uma quantidade, mas elas precisam fazer sentido para o processo e elas têm que ser eliminatórias, né? Então você tem que de alguma forma conseguir classificar e ir tirando alguns candidatos que não fazem sentido continuar no processo seletivo. Até para o processo não ficar tão longo, né? Tanto para você quanto para o candidato, né? Então acho que faz sentido essa questão dos processos eliminatórios para você ir seguindo, né? E dar o seu melhor e contratar o melhor candidato aí para a vaga, né? E aí, para o candidato, né, ter um engajamento aí na sua vaga, precisa ser mencionado horário, salário, como que funciona esse processo? É muito importante, como vocês, né, vão investir um tempo nessa seleção, a gente está trazendo aqui os tópicos que precisam ser analisados, vocês já entendem que vai ser um tempo de dedicação de vocês também nessa seleção. E para isso a gente precisa não perder também os candidatos que a gente vem selecionando. Então por isso que é importante mantê-los engajados no processo. Bianca, sim, é importante durante a entrevista ou até mesmo no agendamento dessa entrevista você mencionar qual é o horário de trabalho, quais são os benefícios. Durante a seleção o candidato não pode ficar com nenhuma dúvida sobre o que ele vai ter, né, o que vocês estão oferecendo para ele. E também sobre o que vai ser a responsabilidade dele naquela atividade, né, na sua empresa, porque também o candidato, ele tem que se sentir confortável, né, a gente entende que é um processo mútuo, onde a gente está buscando um profissional e o candidato, né, o profissional também está buscando uma empresa para trabalhar. Então, por isso, é importante que o processo seja claro, que o profissional seja respeitado durante todo o processo, né, que a gente o trate com o devido respeito, o devido cuidado que ele merece também, porque ele também está dedicando uma energia, o tempo dele em participar dessa seleção. Então é importante mencionar tudo isso. A Camila trouxe, né, que algumas empresas buscam já colocar o salário na divulgação, outras empresas preferem não comentar. Então é legal durante alguma etapa do processo vocês mencionarem o salário, uma faixa salarial oferecida. Então se você, né, aí tem um orçamento que você consegue, eu consigo pagar um salário até X. Então talvez coletar o candidato, qual é a expectativa salarial que ele tem? Então, talvez trazer uma proposta alinhada com o que vocês conseguem oferecer e também alinhada com o que o candidato busca. Mas é importante para esse engajamento a gente não ter muitas etapas, né? De novo, não ter etapas que não façam sentido. A gente ir sinalizando o candidato conforme ele vai avançando no processo e também a gente ir dando devolutiva para aqueles que não vão avançando no processo,
para de alguma forma ele já se desvincular. Então ele entender que ele não está mais participando e a partir dali ele buscar uma outra empresa, né, algum outro lugar para trabalhar. E aqueles que a gente está gostando, que a gente talvez entende que faz sentido para a vaga, a gente ir alimentando ele de informações para que ele continue interessado e que tudo isso não demore muito tempo. Porque se for uma vaga que vai demorar meses, a gente tem grande probabilidade do candidato declinar durante o processo e até mesmo ser contratado por uma outra empresa enquanto a gente não passa a devolutiva para ele. Falando em devolutiva, né? Quando que nós temos que dar esse feedback para as pessoas? O feedback ele tem que ser transmitido, né, enviado para todos os candidatos que vocês tiveram para a oportunidade. Então isso vai desde aquele candidato que só mandou o currículo que você entendeu que não faz sentido, então de alguma forma sinalizá-lo que você recebeu o currículo, mas que nesse momento você optou em seguir com outros candidatos para as próximas etapas. E os candidatos, conforme, né, você vai afunilando o processo, eles também vão deixando de fazer sentido, né, não tem ali as experiências que você espera, ou talvez não tenha um perfil comportamental que você espera, você também sinalizando. E como que você vai sinalizar, né? Qual que vai ser o canal? Isso também deve ser combinado durante a entrevista. Então, ele finalizou a entrevista com o candidato, olha, eu estou ainda conhecendo outros profissionais, caso a gente avance com você, eu vou entrar em contato para marcar a próxima etapa, ou caso contrário, eu também vou te enviar um feedback por mensagem, vou te ligar, né, vou te mandar um e-mail. Então, você já dimensionar o tempo e qual é o canal que você vai fazer essa devolutiva para o candidato, para ele também ter ciência, para ele também não criar expectativas ou ele ficar muito ansioso. Porque se o processo demorar muito tempo, né, ele já não foi classificado desde a primeira etapa, ele vai ficar assim, qual é o momento que eu vou ser chamado? Né? Achei aquela vaga tão legal, então ele vai criar expectativas. Então é importante você sinalizar e, de novo, né, tratar o candidato com o respeito que ele merece. Então, se ele dedicou o tempo dele em enviar um currículo para você, é importante você também dar essa devolutiva. E não tem problema nenhum, Bianca, esse currículo dos profissionais que não foram aprovados ou não foram selecionados nesse momento, passarem a ser parte do seu banco de talentos. Então, criar um banco de talentos também, né? Salvar aqueles currículos, é claro, por um tempo assim que faça sentido, né? Uns 6 meses. Acho que muito mais do que isso, talvez aquelas informações possam ficar desatualizadas, mas também é uma forma de você criar um banco para possíveis outras oportunidades que possam acontecer. Então, se a gente trata o candidato com respeito, com cuidado, possivelmente, se a gente tiver uma outra vaga e você quiser acioná-lo, ele vai entender, olha, realmente, naquele primeiro momento eu não fui aprovado, mas eles ficaram com o meu currículo e estão me acionando novamente. Então, isso também é bastante interessante a gente cuidar desse banco, que a gente possa crescer, né, durante uma etapa de seleção. Joia, é isso. Pessoal, muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo até aqui, né? Eu tenho certeza que essas dicas foram muito válidas. Camila, Denise, muito obrigada mais uma vez, né, por vocês abrirem as portas aí do Aramax para nós. Imagina, nós que agradecemos a oportunidade de falar sobre o assunto que a gente gosta tanto, né? E que está no nosso dia a dia. Esperamos ter contribuído aí com cada um de vocês. Obrigada, pessoal. Foi um prazer, Bianca. Muito obrigada pelo convite. Show, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem e vencer Maxi.